Bom, pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre como transformar aqui esse formulário, né, em algo com uma funcionalidade, né, no caso, que possa criar as tarefas. Então, a gente vai começar a trabalhar nisso, tá? E para isso, vamos vir aqui na documentação do React. Em principais conceitos, vocês têm aqui formulários, tá? E aí um conceito aqui chamado formulários, né, componentes controlados. Tá? O que que é isso, pessoal? Quando você cria, né, um componente de um formulário, esse componente tem um estado interno, tá? Ou seja, o que que eu quero dizer aqui? Que quando você digita alguma coisa aqui nesse formulário, ele armazena essa informação de alguma forma, tá? E a gente precisa pegar essa informação que está no formulário e passar isso para o nosso componente do React de alguma forma, tá? E a gente vai ver como fazer isso, como transformar esse componente aqui, essa caixa de texto, num componente controlado, algo que o React conheça o estado a qualquer momento. Ou seja, se ele está vazio, o React sabe que está vazio. Se ele tem alguma coisa, algum texto, o React sabe que tem algum texto, tá? E se lá no código do React eu mandar mudar o texto que está aqui, ele vai mudar porque o React consegue controlar esse componente, tá? Como que eu faço isso, pessoal? Tá? Vamos vir aqui no nosso código e assim eu vou fazer as coisas aqui de um jeito que eu vou ocultar alguns detalhes de vocês por enquanto, tá? Mas mais para frente a gente vai falar sobre esses detalhes, sobre a questão do estado interno da aplicação e ciclo de vida da aplicação. Vamos deixar isso meio de lado por enquanto. Mas ó, eu vou criar aqui uma constante, tá? Chamada, na verdade não. Na verdade essa constante eu vou usar até um esqueminha diferente aqui, onde eu vou colocar tarefa e set tarefa, tá? Ou melhor, para diferenciar do tarefas, né, não ficar só o S para diferenciar, vai ser nova tarefa e set nova tarefa, tá? E aí eu vou falar assim, igual react.use state, e aí eu vou colocar aqui uma string em branco, tá? O que que vocês têm que saber sobre isso aqui, sobre o use state nesse momento, tá? Para não complicar muito a vida de vocês. Essa função React Use State, pessoal, ela cria como se fosse uma variável, tá? Mas é uma variável que o React vai cuidar, que a gente chama de estado, tá? É o estado interno do nosso componente. Sempre que a gente tiver alguma variável que o nosso componente vai usar sempre, né? A gente vai criar essas variáveis usando ali o useState, porque isso faz parte do estado interno da nossa aplicação, tá? Vocês devem ter estranhado aqui um pouquinho a sintaxe, porque eu estou fazendo aqui um vetor é igual a useState. Por que isso? Porque essa função useState, pessoal, ela retorna para mim um vetor, tá? E aí o que eu estou fazendo aqui é pegando esse vetor que ela me retorna, que tem dois itens, e criando duas variáveis, uma para cada item do vetor, tá? Seria, ó, só para vocês saberem, isso aqui seria equivalente a eu fazer isso aqui, ó. Vou chamar de estado tarefa. E aí eu vou criar uma const nova tarefa igual estado tarefa 0 e const set nova tarefa igual estado tarefa 1, tá? Ou seja, estado tarefa é um vetor, né, que foi retornado pelo useState, que tem duas posições, tá? Na primeira posição, eu tenho essa variável que eu vou chamar de nova tarefa, e na segunda posição, eu tenho essa variável que eu vou chamar de set nova tarefa. Isso aqui que eu estou fazendo em três linhas, eu faço em uma linha só, usando essa sintaxe aqui, tá? Então, vou tirar aqui o comentário, tá? E vou deixar ela aqui em cima para vocês só entenderem
o que é? Nova tarefa é o primeiro item desse vetor que foi retornado, e o set nova tarefa é o segundo item desse vetor que foi retornado, tá? Nova tarefa, pessoal, é o valor dessa variável que a gente chama de estado que o React criou para mim. E no caso, esse valor inicial é uma string em branco, que foi o parâmetro que eu passei aqui para o useState, tá? Set nova tarefa é uma forma que eu tenho de definir o valor dessa nova tarefa, tá? Porque quando a gente trabalha com o estado no React, eu não posso vir aqui e falar assim, nova tarefa igual a Eduardo. Isso aqui não vai funcionar, tá? Para que o React controle esse estado, né, para que ele tenha controle sobre essa variável, a gente tem que falar para o React, usando essa função, ó, React, muda o valor do nova tarefa para Eduardo. E aí sim o valor dessa variável vai mudar, tá? Então, é isso. Eu tenho essa variável nova tarefa, que foi inicializada como uma string em branco, e quando eu precisar mudar o valor do nova tarefa, eu vou ter que usar essa função setNovaTarefa. Tudo bem? Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, é vir aqui nessa minha input aqui de texto e falar para ela assim, ó, o valor desse input é igual à variável nova tarefa. Tá? Com isso, eu estou falando, o que tiver lá no nova tarefa é o que tem que ser mostrado aqui nesse input, tá? Se eu ver aqui, por enquanto, value properties, tá assim, ó. Tá, isso aqui é um erro que a gente já vai corrigir, tá? Mas deixa eu só ver se vai, vou colocar aqui teste como valor inicial do nova tarefa e vamos ver se ele vai mostrar, ó. Tá vendo que ele mostra? Então é isso, eu tenho essa variável chamada nova tarefa, que é o valor aqui. O que ele está reclamando aqui embaixo para mim é, ele está falando que assim, quando o valor desse campo mudar, você não está atualizando o valor aqui desse estado chamado nova tarefa. Então você precisa fazer essa atualização colocando lá alguma coisa no método onChange desse input, tá? Então a gente vai ter que vir aqui nesse input e criar aqui uma funçãozinha para o onChange. Vamos criar essa função aqui em cima, tá? Por enquanto, vou chamar ela de nova change nova tarefa. Vamos lá, vai ficar mais fácil. Tá? E eu só vou criar ela aqui em branco por enquanto, tá? E aí eu vou vir aqui, ó, onChange change nova tarefa. Então, sempre que o valor desse input mudar, ele vai chamar essa função chamada change nova tarefa, que por enquanto não faz nada, tá? Mas o erro pelo menos sumiu. Só que vocês vão ver que agora, ó, eu não consigo digitar nada aqui em cima. Eu estou clicando aqui no nova tarefa, estou tentando colocar alguma coisa e não está saindo nada. Por quê? Para aparecer alguma coisa aqui, eu preciso alterar o valor do nova tarefa, tá? Porque agora o React está controlando esse elemento, tá? Bom, então vamos vir aqui no change nova tarefa, tá? E vamos só colocar aqui um console log também para vocês verem, ó, onChange. Que sempre que eu digito alguma coisa aqui, ó, ele aparece ali o onChange, ó. Tá vendo? Tá aumentando aqui, tá? Mas essa função não está fazendo nada. O que a gente precisa fazer nessa função é mudar o valor do nova tarefa para colocar, né, o que o usuário acabou de digitar. Bom, pessoal, se vocês forem na documentação da linguagem HTML, né, na verdade, e procurarem por onChange, vocês vão ver que essa função, né, esse handler aqui, onChange, ele chama uma função e que essa função ela recebe um objeto do tipo evento, tá? Esse objeto do tipo evento, ele tem lá várias definições, mas uma coisa aí que é meio que comum para todas é que ele tem essa propriedade chamada target. Target, pessoal, é uma referência para o elemento onde esse evento foi disparado. No nosso caso aqui, como esse evento foi disparado dentro do input, então eu vou ter essa referência para o input.
o que que eu vou fazer aqui, pessoal? Então, eu vou ter aqui meu evento, tá? Que vai ser um parâmetro. Vamos dar um console log nesse evento, para vocês poderem ver o que está acontecendo. Então, agora, se eu tentar digitar alguma coisa aqui, ele vai mostrar para mim aquele objeto evento. Ó. Então, ele tem esse objeto aqui. Aí vocês vão ver que aqui dentro, em algum lugar, eu tenho target, que é uma referência aqui para o meu input. Tá? E tendo uma referência para o meu input, eu posso pegar o valor desse input. Tá? Então, eu vou vir aqui, ó, evento.target.value. E aí, quando eu digitar aqui, ó, vocês vão ver que quando eu pressiono aqui, por um momento, o valor do meu input, ele é o que eu acabei de digitar. Eu digitei aqui A, ele coloca o A. Só que por que ele não mostra? Porque como o React que está controlando aqui o input, e eu não estou alterando o valor da nova tarefa, na hora esse valor já volta, né, em branco aqui. O que eu tenho que fazer aqui, pessoal? Eu sei que é bastante coisa, é complicadinho, tá? Mas o que vocês têm que saber aqui? Eu tenho que pegar esse valor aqui e colocar no nova tarefa. E como que eu faço isso? Usando o set nova tarefa. Tá? Então eu vou tirar esse console log aqui e vou fazer assim, ó, set nova tarefa evento.target.value. Tá? Feito isso, eu vou estar atualizando o valor da variável nova tarefa e, por consequência, eu vou estar atualizando o valor do input. E assim ele não vai perder as teclas que eu estou digitando. Tá? Por exemplo, agora, teste. E está aqui, ó. Olha que legal. Agora eu estou controlando o valor desse input. Tá? Pessoal, para esse vídeo eu vou parar por aqui, porque eu sei que já foi bastante coisa, tá? Para absorver. Tá? Não entramos ainda numa definição mais completa do que é esse estado, tá? Esse use state aqui, que o React tem. O que vocês têm que saber que é uma variável, tá? Que aqui você coloca o valor inicial dessa variável, e pode ser de qualquer tipo. Pode ser uma string, pode ser um número, pode ser um vetor, pode ser um objeto, não tem problema, tá? Aqui você define o valor inicial, e aí você vai ter uma saída que é um vetorzinho com dois elementos. O primeiro é o valor, e o segundo é um método para mudar esse valor, tá? No caso, quando a gente for criar aqui um input controlado, eu tenho que definir a propriedade value para o valor da minha nova tarefa, e eu tenho que criar uma função aqui para o onChange que atualize esse valor conforme o usuário for digitando, tá? E é o que eu estou fazendo aqui. Eu recebo o evento e atualizo o valor, tá? Com isso, o React a todo momento vai saber que o valor de nova tarefa é o que o usuário está digitando lá.